E a gente começa o Live CNN de hoje indo para a zona leste de São Paulo, onde uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após o desabamento de uma casa. Chovia muito naquela hora e pelo menos 10 pessoas estavam no imóvel. Bruno Teixeira é quem chega com os detalhes ao vivo. Bruno, muito bem-vindo. Conta pra gente como é que estão as coisas por aí. Bom dia. Olá, Clarissa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no live nesta manhã chuvosa aqui em São Paulo. Chove muito neste momento. Nós falamos do Cangaíba, na zona leste de São Paulo, no local onde ocorreu esse deslizamento e a queda de um sobrado na madrugada desta quarta-feira. Segundo as informações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, 3 pessoas foram soterradas e uma delas, um homem, morreu. Outras 2 conseguiram ser resgatadas com vida. A gente chegou por aqui nesta manhã, então conseguiu ter um panorama do cenário de destruição que ocorreu nessa residência, nesse local que o Reinaldo Macedo vai mostrar neste momento, que está ali atrás, bem onde tem uma porta amarela. O sobrado, ele fica atrás dessa parede. E lá atrás, então, a destruição, o cenário foi de uma destruição completa, porque o imóvel caiu, boa parte dele caiu neste momento, durante a madrugada, quando ocorria o temporal. A Defesa Civil, as autoridades estão mantendo cautela para dizer se foi a chuva que ocasionou essa queda, mas chovia, o fato é que chovia muito no momento em que isso ocorreu. 10 pessoas, pelo menos, moram neste local, ou moravam neste local. Dessas, então, 3 foram soterradas e uma morreu e 2 resgatadas com vida. Pessoas em situação de vulnerabilidade, bastante pobres e que estão em situação de vulnerabilidade social. Algumas, inclusive, estão agora alojadas dentro de carros que estão estacionados aqui do lado de fora do local. A Defesa Civil esteve aqui durante a madrugada, junto com o Corpo de Bombeiros, para fazer a avaliação, interditou completamente o imóvel e agora a situação é que as autoridades aguardam a chegada de um engenheiro da subprefeitura da região, aqui onde está localizada essa residência, para fazer uma nova avaliação, não só da interdição estrutural, mas também de uma interdição hidráulica. Pessoas com quem eu conversei que são moradores e que, repito, são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, por isso não gravaram os depoimentos, mas elas disseram que inclusive pagavam aluguel para um proprietário aqui no lugar, com, segundo elas, um valor entre R$400 e R$500, mas que o lugar possuía diversos problemas estruturais, como fiações que estavam em mau estado e também problemas de esgoto, que inclusive quando chovia o esgoto subia e acabava por invadir alguns dos locais, alguns dos dormitórios dessas casas que compõem esse sobrado. Então uma situação que já era bastante delicada e que agora foi agravada. O proprietário do local não está aqui, a polícia está investigando esse caso e a gente segue acompanhando essa situação dramática aqui numa quarta-feira que segue muito chuvosa em São Paulo. Não foi só aqui que tivemos uma morte também no interior uma cidade do interior do estado, onde um homem que transitava pela rua, um homem de 48 anos, acabou caindo numa via que estava alagada e morreu. Foi na cidade de Mirante do Parnapanema, no interior de São Paulo, esse homem então que faleceu. E tivemos outras ocorrências bastante graves e delicadas em outras cidades, como por exemplo Ribeirão Pires, onde um veículo caiu dentro de uma cratera. Havia uma obra próxima ao local e com a chuva a pista cedeu, uma cratera se abriu e o veículo caiu dentro dessa cratera. A pessoa se feriu, mas sobreviveu a essa queda. E aqui em São Paulo ainda, no bairro Cidade Dutra, que fica no extremo sul, também uma enxurrada ocorreu em função do grande volume de chuva que caiu e atingiu pelo menos 10 moradias, ocasionando o desabamento parcial dos fundos de uma residência e comprometendo outras 3. Essas pessoas já foram realocadas em casas de parentes, pelo menos 60 pessoas ficaram desalojadas em função disso. Então, as autoridades trabalhando, a Defesa Civil está indo até esses locais, mas como vocês podem ver até aqui nas imagens, está chovendo muito forte, continua chovendo muito e a situação é preocupante aqui em São Paulo em função disso. Clarissa. Muito obrigada pelas informações. Bruno vai seguir acompanhando esse caso para a gente. Qualquer novidade, você volta para cá. Um bom trabalho para você.